A justiça foi feita. Um figurão acaba de ser preso em Brasília agora neste exato momento. Eu vim aqui correndo na velocidade da luz para trazer aqui essa notícia, porque esta notícia, essa confirmação, essa prisão que acabou de ser efetuada em Brasília, chocou, gente, abalou as estruturas de Brasília agora neste exato momento. Eu vim aqui correndo para trazer essa notícia bombástica que foi confirmada neste exato momento. Pessoal, outra notícia que acabou de explodir. Luiz Inácio Lula da Silva entrou em desespero após possibilidade, tá? A notícia que foi anunciada, divulgada aqui agora. Lula entrou em desespero com possibilidade do Bolsonaro concorrer à presidência da República em 2026, gente, tá? Tem a ver com o projeto de lei da anistia. Lula completamente desnorteado, tá? O homem tá assim, gente, tá sem acreditar. Lula está desesperado com uma notícia bombástica que acabou de ser revelada, com possibilidades do Bolsonaro concorrer à presidência em 2026. E assim, gente, esse é o maior terror do Lula. E é claro que eu vim correndo trazer aqui o desespero, gente, o desespero do Lula com o Bolsonaro sendo candidato à presidência da República. E não dizer, é tudo aquilo que o Lula está tentando fazer com que não aconteça, mas parece que está nadando ali contra a maré, gente, tá? Vocês vão entender, porque a notícia é simplesmente... é uma reviravolta. Eu vou trazer, claro, essa informação em todos os detalhes e destaques. Gente, e o Alexandre de Moraes, ministro do STF, acabou de tomar uma decisão bombástica sobre Jair Messias Bolsonaro. E esta informação, essa notícia, gente, tá? Chocou o Brasil inteiro. Alexandre de Moraes acabou de tomar aqui agora, já há poucos minutos, uma decisão bombástica sobre o Bolsonaro que abalou as estruturas de Brasília, da política e do judiciário. Claro que eu vim correndo, trazendo a velocidade da luz essa informação também em todos os detalhes, gente, tá? E uma outra notícia, gente, que eu tenho certeza que é de grande interesse de todos vocês. Eu acho, gente, tá? Que o Valdemar da Costa Neto... assim, o comportamento do Valdemar da Costa Neto tem algo muito estranho. Eu vou trazer aqui uma notícia bombástica que envolve Valdemar da Costa Neto e o Bolsonaro, tá? Preste atenção. Eu acho que o Valdemar da Costa Neto tá com alguns comportamentos aí que a gente precisa ficar muito de olho. Aqui em Minas Gerais a gente tem um ditado, né? Tem que colocar a barba de molho. Tá, uma fala, uma decisão, que um comportamento do Valdemar da Costa Neto sobre o Bolsonaro que merece muita atenção. A gente precisa colocar a barba de molho. Eu vou trazer aqui essa informação, eu vou trazer a notícia e o comentário eu vou deixar por conta de vocês. A gente precisa ficar de olho no Valdemar da Costa Neto. Vocês vão entender a partir das informações que eu tive acesso e vim correndo aqui trazer para vocês que são inscritos aqui nesse canal. Falando em inscrito, você que está aí do outro lado e me assistindo, você já está inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Então te faço esse convite. Eu gosto sempre de lembrar, reiterar que para se inscrever aqui é totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada, nem um centavo, não tem mensalidade, não tem boleto, não tem Pix, é totalmente gratuito. E o melhor, é simples, é rápido, é fácil e é automático. Sabe como é que você faz para se inscrever aqui no... melhor, sabe como você faz para saber se você está inscrito? Porque muita gente fica me perguntando, como que eu sei se eu estou inscrito, se eu não estou inscrito? Porque tem tanto tempo que eu acompanho o seu canal. Eu vou explicar para vocês que é muito simples. É só você olhar aqui embaixo aqui da plataforma, vai ter a palavrinha assim, ó. Se tivesse inscreva-se ou inscrever-se, tá? Assim, inscreva-se ou inscrever-se, é porque você não está inscrito aqui no nosso canal. Então, é só sentar o dedinho em cima que você automaticamente já vai estar fazendo parte aqui da nossa família. Vamos lá, gente. Logo de cara, deixa eu trazer um dos melhores vídeos que você vai assistir nesse dia de hoje. Simplesmente o jurista, né, um dos juristas mais renomados e respeitados desse país, o Mairovitch, simplesmente esculhambando e detonando o ministro do STF, Gilmar Mendes. Exatamente isso, gente, tá? O Mairovitch, lá dentro do UOL, jornal de esquerda, ele, gente, tá aqui assim, é Deus no céu e STF na terra. Não aguentou, nem ele aguentou passar pano pro Gilmar Mendes dessa vez.
E como nunca antes na história do judiciário desse país, eu tinha visto Mairovic detonando e esculhambando, gente, tá? Esta decisão agora do Gilmar Mendes. Vocês vão saber, porque vocês vão assistir o vídeo, vocês vão saber do que se trata, né? Quando o Gilmar Mendes decidiu dar sua opinião, né, gente, tá? Detonar o voto do ministro Luiz Fux, né? Naquela questão lá do julgamento do Bolsonaro e dos réus. Aqui eu fiquei chocada com esse posicionamento do Mairovic, do Walter Mairovic, que é um dos maiores juristas desse país. Tem gente que ama, tem gente que odeia, muito bem respeitado e renomado, destruindo, gente, o Gilmar Mendes aqui nesse vídeo. Vejam só. Natália, qualquer um pode falar, tá? Pode criticar, pode apoiar a decisão do Fux e etc. Mas existe algo chamado Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Essa lei orgânica dá o comportamento dos juízes e ela expressa no seu artigo 11º que um juiz não pode criticar a decisão do outro. O que o Gilmar fez, acabou de fazer, foi rasgar a lei orgânica da Magistratura Nacional. Assim como o Fux decidiu teratologicamente, o Gilmar vai e sem nenhuma autoridade, aliás, com proibição, vai e ataca a decisão de um colega. Isso é numa democracia intolerável. É um desrespeito por um Supremo Ministro a uma lei de comportamento. Gilmar, na parte ética, é simplesmente uma pessoa que não observa essas regras de conduta, de comportamento, regras, repito, éticas. Esse é o Gilmar Mendes, aquele que já, na sequência, prejulga, quando isso em tese, atenção, em tese, pode ser debatido para ver se isso em embargos com base no voto divergente, infringente do Fux, vai ou não para o plenário, se o Supremo modifica o entendimento dos dois votos. Bom, em síntese, o Gilmar é aquele que vai atabalhoando, vai atropelando, mas principalmente aquele que não tem ética alguma. É o Gilmar Palosa. Meu Deus do céu, gente! Mairovic. Gente, eu, na minha humilde opinião, por se tratar do Walter Mairovic, que é um dos maiores juristas desse país, tem gente que ama e tem gente que odeia, tá? Inclusive, ele nem de esquerda para vocês terem noção. Eu acho que alguém, possivelmente, existe grande possibilidade de alguém mostrar esse vídeo. Sabe esse vídeo que você acabou de assistir? Eu acho que existe grande possibilidade de ser quem se trata, do Mairovic. Eu acho que alguém, tá, deve ter mostrado ou ainda vai mostrar esse vídeo para o Gilmar Mendes. Aí o homem entra no desespero, né, gente? Porque trata-se de um dos maiores juristas desse país, detonando e esculhambando essa decisão do Gilmar Mendes de simplesmente virar público, né, gente, tá? E criticar um voto de um colega do INSS. Como assim, gente? Impreterivelmente isso não pode acontecer. Não pode acontecer um ministro do STF criticar o voto de um outro colega, de um outro ministro da Suprema Corte. Então, assim, gente, parece uma chicana do Judiciário. Gilmar é o centro do câncer no STF, tá até o comentário aqui. É uma vergonha, gente. Isso aqui é uma vergonha. O Gilmar Mendes, gente, com essa atitude, né, vergonhosa de criticar um voto. Tipo assim, eu não concordo com o voto do ministro Luiz Fux, eu vou criticar o voto. Isso é a coisa mais comum, gente, tá? O Nunes Marques, o André Mendonça, por 1 zilhão de vezes, não concorda com o voto de Alexandre de Moraes, de Flávio Dino. Quando que vocês viram os dois indo para a imprensa, para os jornalistas, falar, olha, o voto do ministro Moraes foi isso. Gente, e ele ainda falou, o voto do ministro Luiz Fux foi incoerente, que não sei o quê. Meu Deus, isso joga a credibilidade do judiciário, do STF na lama. Na lama. Meu Deus do céu. E de quebra a parte mais pesada, né?
essa decisão do Gilmar Mendes, segundo Mairovitch aqui, essa decisão do Gilmar Mendes de criticar o voto do colega, mostra que ele não tem ética alguma. Foi eu que disse isso? Não, gente. Um dos maiores juristas que existe nesse país, o Walter Mairovitch, esculhambou sem dó nem piedade o comportamento do ministro Gilmar Mendes. Tá aí, gente, coloca aqui embaixo a opinião de vocês e compartilhe, explode esse vídeo, porque isso aqui é uma cena muito rara de se ver. Ele, além de criticar, citar o nome, direcionado, atingiu reto e direto o ministro Gilmar Mendes. Meu Deus do céu. Agora, gente, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, acabou de tomar aqui uma decisão sobre o Bolsonaro que chocou Brasília no dia de hoje. Exatamente isso aqui. Lembrando que o GSI é um direito vitalício, né, concedido a todo ex-presidente. Direito, tá? Ex-presidente tem direito, gente, a escolta, segurança, carro blindado, dentre outras cositas mais. Um ex-presidente tem direito, é uma prerrogativa, tá na lei. Só que agora o Alexandre de Moraes decidiu que o Bolsonaro não terá mais o direito à proteção do GSI. Agora vocês ficam perguntando, mas como assim, gente? É um direito do Bolsonaro ter a proteção do GSI. Ele, como ex-presidente, ele tem esse direito. Lula sempre teve. Por que é que Bolsonaro não vai ter mais? Simples. Alexandre de Moraes foi lá, decidiu, né? E quando o Alexandre de Moraes toma a decisão, todo mundo sai acatando, se borrando de medo. Que às vezes essa é a impressão que a gente tem. Por mais que não possa ser dessa forma, mas quando se trata de uma ordem do Moraes, passa-se por cima de tudo e aquilo tem que ser, né? Tem que ser feito. Eu tô chocada com isso aqui, gente, tá? E o motivo que ele deu para tomar essa decisão deixou Brasília chocada e aterrorizada. Vejam só. Olha, agora uma última informação antes do intervalo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, não mais acompanhe o ex-presidente isso mesmo, o ex-presidente durante deslocamentos. Na decisão, Moraes argumenta que a segurança realizada pela Polícia Penal e pela Polícia Federal dispensa a necessidade da manutenção de agentes do Gabinete de Segurança Institucional. Portanto, essa informação que acaba de chegar, o ministro Alexandre de Moraes determina que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, não faça mais a segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro em deslocamentos. Essa decisão, curiosamente, vem logo após, Juliana Lopes, daquele pedido de informações à Polícia Penal sobre a demora, mais de 5 minutos, do ex-presidente Jair Bolsonaro entrar no carro e seguir para a prisão domiciliar quando ele foi ao hospital. É isso, numa imagem que está sendo analisada, né, um pedido de Alexandre de Moraes que mostrou até um certo incômodo, Leandro, sobre aquele momento em que o ex-presidente sai de um procedimento no hospital, aquele do fim de semana, não esse último, e fica parado ali ao lado do carro, né? Então o ministro Alexandre de Moraes quis entender por que ele não entrou imediatamente ali dentro do carro, e os políticos também e até alguns aliados do ex-presidente viram esse gesto de ficar ali parado, olhando para as pessoas, tinha manifestante, tinha a militância bolsonarista como um ato político no momento em que se aguarda, inclusive, novas sanções dos Estados Unidos por conta da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí eu trago aqui um assunto importante, um ponto importante, que é o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro tem direito à segurança, né, que é feita pelo GSI, porque é um direito vitalício, já que ele é um ex-presidente. Além dessa segurança, o que ele tinha agora? O monitoramento sendo feito pela Polícia Federal, continua sendo feito, e também por outros agentes por conta da prisão domiciliar. Então o entendimento agora não precisa mais dessa segurança pessoal, já que o monitoramento está sendo feito pelos policiais. E segurança pessoal, Leandro, trazendo aqui para a bancada, que justamente tem a ver... É uma segurança pessoal que acompanha o ex-presidente há muito tempo e tem ali uma ligação direta com ele, um conhecimento direto com o ex-presidente, e pode ter de alguma forma facilitado essa parada ali do lado do carro para depois ele entrar no veículo e voltar para casa.
Gente, eu tô chocada com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o Bolsonaro demorou muito, né, gente? Tá cerca de 5 minutos ali na parte de fora do hospital, ao lado do carro, não disse absolutamente nada, porque ele não disse nada, porque ele não sabe nem o que pode dizer, o que pode falar, mais que tudo pode ser usado contra ele. Então, enquanto os médicos estavam ali atendendo, os jornalistas falando, o Bolsonaro ficou calado, quietinho do lado do carro, não fez absolutamente nada e está sendo penalizado. O Alexandre de Moraes está tirando aqui essa segurança extra que ele tinha. Realmente tem ali o acompanhamento dessa Polícia Penal lá de Brasília, da Polícia Federal, e tinha, gente, tá? Essa segurança extra, que é o GSI, gente, que é uma prerrogativa para ex-presidentes da República. Alexandre de Moraes foi lá, ó, a partir de agora eu não quero mais. Vai ficar só a Polícia Penal, Polícia Federal. Não precisa mais do que isso. E tirou, porque ele se sentiu incomodado. Por que o Bolsonaro ficou parado ali? E os jornalistas, tal. E agora, em meio a essas ameaças de novas sanções, né, dos Estados Unidos, a jornalista deixou bem claro que possivelmente tem a ver com as novas ameaças de, né, novas sanções, aplicações, punições do governo americano. E vai saber o que se passa na cabeça do Alexandre de Moraes, que agora tá vindo aí uma ameaça de sanções contra a esposa do Moraes, filhos de Moraes, que o próprio Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro vem revelando aí que pode acontecer aí a qualquer momento. E o Alexandre de Moraes, cara, não precisa de GSI, não precisa. E tomou a decisão e foi acatada. Eu tô chocada com isso aqui, gente, tá? Porque se o Bolsonaro tivesse feito alguma coisa, pelo menos tivesse falado alguma coisa, mas o homem não fez nada, gente. Abre precedentes pra gente interpretar que isso é uma perseguição sem tamanho, gente, tá? Abre precedentes, porque não tem outra justificativa, gente. Por quê? Vamos lá, gente. Olha, calma agora uma que tem última mais informação antes do intervalo. Tem mais informação aqui pra vocês, gente, tá? Pessoal, vocês se lembram de uma frase muito famosa que, inclusive, é muito relembrada pelo próprio Bolsonaro, que é aquela frase: missão dada, missão cumprida. Vocês já viram o Bolsonaro, durante várias entrevistas, ele faz questão de lembrar daquele fato, né? Daquele ministro lá do TSE, né? Acho que o Benedito Gonçalves, alguma coisa Gonçalves, até fugiu o nome, alguma coisa Gonçalves, um moreninho, que na época ela chegou no ouvido do Moraes e falou: olha, missão dada, missão cumprida, né? E o Bolsonaro sempre teve essa dúvida, o que é que ele quis dizer com essa frase, missão dada, missão cumprida? Eu acho que essa frase também cabe aqui nessa matéria da Folha de São Paulo, gente, tá? Por quê? O ministro Flávio Dino, que inclusive foi indicado pelo Lula da Silva, olha só a decisão que ele tomou. Flávio Dino abre investigação contra Bolsonaro, filhos e outros 20 com base na CPI da Covid-19. Ou seja, o Flávio Dino, indicado por Luiz Inácio Lula da Silva, está desenterrando, gente, está tirando da gaveta uma coisa de a long time ago, anos atrás, contra o Bolsonaro. Lembra da CPI da Covid? Pois é, gente, isso que o Flávio Dino acabou de fazer. Agora, com o projeto da anistia sendo aí aprovado, né, foi aprovado o requerimento de urgência, a urgência da anistia foi aprovada, temos possibilidade da anistia ser aprovada. Essa anistia, gente, tá? Do jeito que ela está, que a oposição está querendo passar ela, vai beneficiar o Bolsonaro. Aí eu acho que ali nos bastidores já se pensa assim, cara, se a anistia for aprovada, a gente precisa encontrar um outro meio de tirar o Bolsonaro da jogada. Se a anistia for aprovada do jeito que está, ampla, geral e irrestrita, vai beneficiar o Bolsonaro. Aí a impressão que eu vejo, que eu tenho, é que eles já estão pensando em uma outra forma de barrar o Bolsonaro em 2026. Tipo assim, cara, vou desenterrar aquela questão da CPI. Vou fazer isso. Aí o Flávio Dino vai lá e faz o quê? Faz exatamente isso. Tá aqui, gente. Flávio Dino, indicado por Lula da Silva. O ministro Flávio Dino do STF decidiu abrir um inquérito contra o ex-presidente Bolsonaro e seus filhos, Eduardo, Flávio e Carlos, além de outras 20 pessoas, por incitação ao descumprimento de medidas efetivas para o combate
lá da pandemia, gente, tá? A investigação foi aberta a pedido da Polícia Federal e com base no relatório da CPI da Covid, conduzido pelo Senado em 2021, gente. Trem de 2021. O Flávio Dino vai lá, desenterra e vai usar contra o Bolsonaro. Eu já tô até vendo, gente. Eu estou prevendo o futuro. No despacho, Flávio Dino determina que a investigação tenha um prazo inicial de 60 dias. A Polícia Federal informou ao Supremo ter interesse em realizar diligências complementares às realizadas pela CPI da Covid, com a oitiva dos envolvidos e entre outros. Não, gente, eu tô chocada com isso aqui, gente. O Bolsonaro não tem um dia sequer de sossego, gente, tá? Todo dia é algo para tentar derrubar e destruir o Bolsonaro. Eu não sei como que esse homem consegue viver. Eu não sei como que esse homem consegue dormir, como que ele consegue comer. Vou ser sincera, eu não sei como que o Bolsonaro consegue comer. Tem energia para enfrentar tudo isso contra ele, porque, meu Deus do céu, gente, é inacreditável. Então, assim, abre precedentes pra gente interpretar o quê? Ó, missão dada, missão cumprida. Tipo assim, Lula coloca Flávio Dino lá no STF, agora o Flávio Dino desenterra esse trem que... Gente, é só um pensamento solto, uma opinião. Pode colocar aqui embaixo aí a opinião de vocês. Agora vamos falar, daqui a pouco, gente, uma prisão que aconteceu em Brasília que chocou. E ó, prisão por corrupção, gente. Então, daqui a pouco eu vou trazer essa notícia para vocês. Porque antes, vamos entender, gente, tá? Esse morde-a-sopra, né, do Hugo Mota. Ontem ele foi lá, ajudou, né? Já aprovou a urgência, né, do projeto de lei da anistia, e a direita comemorou aquela vitória, essa derrota para o Lula, para o Moraes, para outras autoridades. Só que horas depois, o Hugo Mota vem e divulga essa bomba atômica. Relator do projeto da anistia já defendeu o Moraes e classificou o 8/1 como golpismo. Aí eu sei que a cabeça de vocês tá bugada. Como assim? O Hugo Mota, né, sinaliza, vai lá, coloca a urgência da votação para votar, ela é aprovada. Aí, logo em seguida, ou seja, né, a direita foi assim do paraíso ao inferno em questão de horas. Tava lá comemorando e agora se deparou com essa bomba atômica. Relator do projeto da anistia já defendeu Moraes e classificou 8/1 como golpismo. Ou seja, declaradamente, o Paulinho da Força, que é esse que está aqui agora na sua tela, ele é contra a anistia. E grande aliado do Alexandre de Moraes, de longa data, mas é grande aliado mesmo. Alexandre de Moraes, que tem pavor à aprovação da anistia, porque se for aprovado, joga por terra todo esse julgamento aí contra o Bolsonaro lá no STF. A grande pergunta é por que o Hugo Mota escolheu o Paulinho da Força? E eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando, Fabiana, mas acho que é bom, essa notícia é boa, porque o Paulinho da Força hoje é declarado inimigo do Lula da Silva. Realmente, gente, Paulinho da Força abandonou Lula, fez duríssimas críticas, fez um monte de vídeo, postou nas redes sociais, detonando, esculhambando o Lula da Silva. Então, assim, aquela aliança histórica, né, entre o Lula e o Paulinho da Força realmente degringolou, foi pro espaço, acabou. Tanto é que o Paulinho da Força abandonou o barco do Lula, né, há muito tempo, já tem um ano que ele tá aí detonando o Lula nas redes sociais. Porém, a amizade dele com Alexandre de Moraes continua viva, vivíssima, nunca esteve tão forte, a ponto de ele ter sido escolhido para ser o relator aí que vai capitanear, gente, tá? Tudo que vem de agora em diante sobre o projeto da anistia. Aí, eu fui pesquisar, falei, mas por que ele foi escolhido? Será que tem dedo de ministros do STF nessa escolha? Aí eu me deparei com essa notícia aqui. Paulo Capelli, ó, relator da anistia, tem denúncia no STF e na Justiça Eleitoral. Se ele tá com a corda no pescoço lá no STF, para os ministros lá darem andamento, isso aqui é um pulo. Então, assim, gente, vocês acham que o Paulinho da Força vai fazer alguma força para aprovar
esse projeto da anistia? Vocês acham mesmo? O cara que já declarou que é contra. Inclusive, vou mais além. Eu disse para vocês que ia trazer a notícia completa, né? Vou mais além. Tá aqui, ó, na sua tela. Na sua tela, bem explicadinho para que vocês não tenham dúvida. Ah, Fabiana, Paulinho da Força é bom ou ruim pro projeto da anistia? Pro Bolsonaro, pro pessoal do 8 de janeiro? Eu acho que quando você sair desse vídeo aqui, você não vai ter mais nenhuma dúvida. Ó, relator sobre anistia ampla, incluindo o Bolsonaro. Ele mesmo, gente, tá? Ele, após ser escolhido como relator, ele atendeu alguns jornalistas e ele disse que a anistia ampla, geral e restrita não tem a mínima condição. Ou seja, para o Paulinho da Força, que acabou de ser escolhido pelo Hugo Mota para ser o relator, ele acabou de declarar que a anistia ampla, geral e restrita não tem a menor condição. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a anistia beneficiar o Bolsonaro não tem a menor condição. O próprio Paulinho da Força, em entrevista para vários jornalistas, ele disse, olha, a anistia ampla, geral e restrita que beneficia o Bolsonaro não tem a menor condição. Ou seja, para ele isso não vai acontecer. O que ele quer é que passe uma anistia light, que não beneficie o Bolsonaro. Inclusive tá aqui, ó, na sua tela, ó. Paulinho da Força, relator da anistia, disse que é impossível ter uma anistia ampla, geral e restrita. Aí, gente, eu cavuquei mais ainda. Eu tive acesso aqui a uma informação que eu confesso pra vocês que eu não tô gostando nada, que a gente pode colocar a nossa barba de molho, que é essa notícia que foi divulgada pelo Correio Brasiliense. Vejam só se tem condição isso aqui. Sobre a anistia, tá? Valdemar da Costa Neto defende relatoria de Paulinho e aposta em consenso. Ou seja, após tudo isso que eu acabei de colocar aqui na tela para vocês, de que o Paulinho da Força não vai fazer nenhuma força em aprovar a anistia ampla, geral e restrita, que ele acabou de anunciar isso. Para beneficiar o Bolsonaro não tem possibilidade. Aí veio o Valdemar da Costa. Gente, eu não tô entendendo, tá? Essas últimas declarações do Costa Neto, não. Eu vou ser sincera, tá? Deu entrevista lá recentemente ao lado do Kassab e disse, olha, houve golpe, mas não sei o quê. Depois ele foi lá, se retratou, disse que não foi isso que ele quis dizer. Então, assim, o cara tá dando uma presepada atrás da outra. Agora vem e defende a relatoria de Paulinho da Força, que acabou de declarar que não quer anistia ampla, geral e restrita, aquilo que o Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro, os aliados do Bolsonaro, os parlamentares, todos querem a anistia ampla, geral e restrita. E o Valdemar vem dar uma declaração. Isso aqui caiu como uma bomba atômica. Por que o Valdemar Costa Neto está apoiando um cara na relatoria da anistia que não vai mover uma palha para ajudar o Bolsonaro? Tá aqui. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, minimizou as críticas, né, de parte da direita à escolha de Paulinho da Força como relator do projeto da anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. Em entrevista exclusiva ao Correio, ele classificou o parlamentar como um político equilibrado e disse acreditar que o texto a ser representado refletirá a oposição majoritária da oposição. Segundo ele, ó, eu gostei da indicação. Ele gostou da indicação do cara que quer ferrar com a vida do Bolsonaro. Gente, eu tô chocada com esse comportamento do Valdemar. O Paulinho sempre se mostrou muito equilibrado, principalmente ultimamente. Ele vai fazer o que a maioria decidir. Tenho certeza disso, afirmou Valdemar. A escolha gerou desconforto em setores da base bolsonarista que veem no relator proximidade com ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui, gente, é de conhecimento de toda Brasília, toda a política, todo o Congresso Nacional. A grande proximidade que o Paulinho da Força tem com os ministros do STF. Tanto é que eu mostrei para vocês aqui que tem. O Paulinho da Força, a gente tá até o pescoço. Tem ação contra ele lá no STF. Sem falar que ele é um grande aliado, amigo de Alexandre de Moraes. Aí, eu sei que vocês devem estar se perguntando, Fabiana, e a posição do STF? O STF está feliz com a indicação do Paulinho da Força? Depois de tudo isso que eu acabei de colocar aqui para vocês, gente, vocês acham que o STF está como? Com essa escolha do Hugo Mota, né?
com o Paulinho da Força como relator da anistia? Tá aqui, gente. Eu disse pra vocês que era bem completo, né? Tá aqui. Os ministros do STF estão soltando champanhe, gente. Estão ovulando, comemorando a escolha do Paulinho da Força. O Hugo Mota escolheu exatamente um cara que tem ação aqui no STF. Tá facinho. Problemas, né, na justiça eleitoral, problemas no STF. Paulinho da Força, que é grande aliado de vários ministros, grande aliado do Alexandre de Moraes. Então, assim, gente, vocês têm uma dúvida de que a escolha do Paulinho da Força é terrível para o projeto de lei da anistia? Eu acho que depois desse vídeo aqui, acho que não resta mais nenhuma dúvida, né? A reação de ministros do STF ao relator da anistia escolhido por Hugo Mota. Ministros da ala majoritária do STF viram com bons olhos a escolha do deputado Paulinho da Força como relator do projeto da anistia do 8 de janeiro na Câmara. A coluna ouviu ao menos 3 ministros da ala do Supremo e todos avaliaram de forma positiva o nome de Paulinho. Considero boa a escolha, disse um dos ministros do sob reserva. Ou seja, se os ministros do STF estão felizes com a escolha, é porque é terrível para a oposição, para o pessoal do 8 de janeiro, para o Bolsonaro, então nem se fala. Vocês estão entendendo aqui, gente, tá? Paulinho, como a coluna noticiou mais cedo, tem uma boa relação com integrantes do STF, entre eles o ministro Dias Toffoli, que já livrou o deputado da Lava Jato. Nos últimos anos, o relator da anistia na Câmara também se mostrou aliado do Supremo nas tentativas de parlamentares de alterar algumas das prerrogativas da Corte. Paulinho também foi à Corte contra a PEC aprovada no Senado que restringia despachos monocráticos da Corte para assustar decisões do Congresso e suspender propostas. Então, assim, gente, o Paulinho da Força joga no time dos ministros, de alguns ministros do STF. Então, vocês acham que os ministros estão chateados? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Continuando, gente, prisão aconteceu em Brasília e o motivo foi o quê? Corrupção, extorsão. É isso aqui, gente, tá? Influenciador é preso em Brasília por extorsão de políticos. Ele estava extorquindo políticos para não detonar esses políticos nas redes sociais, porque ele tem muitos seguidores. Inclusive, você deve estar na dúvida. Quem que é esse influencer que está aí, que foi preso? Esse que está aqui na sua tela. Esse que está aqui na sua tela, é o influenciador digital Rony Peterson Gonçalves da Silva. Ele tem 42 anos, tá? E foi preso em Brasília. Ele é suspeito de extorquir dinheiro de autoridades municipais de Santa Luzia em Minas Gerais. Então ele está sendo preso por extorquir políticos. Tipo assim, você não quer que eu fale mal de você? Bota 100 mil aqui na minha conta. Você cometeu um erro aqui, né? Você não quer que eu exponha isso para a cidade? Para Brasília, para o estado? 100 mil aqui na minha conta. Era mais ou menos isso que acontecia, gente. Um influenciador de 42 anos foi preso em Brasília, suspeito de extorquir políticos para não divulgar conteúdos difamatórios contra eles. A operação de prisão foi deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Civil do Distrito Federal. Na terça-feira, o homem foi preso no estúdio de gravação no setor Hoteleiro Norte. Segundo as informações, o homem também é investigado por difamação e injúria contra autoridades da Prefeitura de Santa Luzia. Ele teria solicitado pagamento de 100 mil para não divulgar as notícias negativas. O influenciador tem quase 300 mil seguidores nas redes sociais. Tá aí, gente, tá? Entre as vítimas, segundo, né, a Polícia Civil de Minas Gerais, estão o prefeito Paulo Bigodinho, o vice-prefeito Ilaci Bicalho, além do secretário de Finanças, Saúde. A casa caiu, viu? A casa caiu. Preso. Que situação, e por extorsão. Daqui a pouco, eu separei aqui uma notícia para trazer para vocês, gente, tá? Desespero do Lula, com a possibilidade do Lula concorrer à eleição em 2026. É uma notícia, gente, tá? Que tá reverberando ali nos bastidores de Brasília, que essa pancada que o grande aliado do Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, deu no petista, né? O aliado do Lula, Paulo Pimenta. Sabe aquele Paulo Pimenta que o Lula deu um chute na bunda lá da Secom, descartou como um lixo? Pois bem, gente, tá? É assim que se trata, é assim que trata esquerdista. É dessa forma
que se trata esquerdista que tenta lacrar e é macetado pelo senador aqui, o Rogério Marinho, gente. Então, um dos melhores vídeos que você vai assistir no dia de hoje é o senador Rogério Marinho colocando Paulo Pimenta no seu devido lugar. De quebra, fez uma revelação bombástica. Vejam só. É a primeira vez na intimidação, é a segunda vez na intimidação, é a terceira vez. Eu não vou sair daqui, vocês vão ter que me engolir. E eu vou mostrar todas as vezes aqui o que é que aconteceu. Quem roubou quem. Porque a maior farsa que existe nessa comissão é querer dizer que o presidente Bolsonaro, que é um adversário conhecido da esquerda, preparou um esquema para ajudar sindicato ligado à esquerda. Isso entra na cabeça de quem? Agora, a gente vê uma narrativa sendo repetida aqui com uma precisão, com uma vontade, com uma determinação que é invejável. Eu quero lembrar que aquele que me acusou, ou fez uma insinuação, que não é a primeira vez, tem na sua vida pretérita, o desembargador que ordenou a soltura de Lula fez doação para a campanha de Paulo Pimenta em 2006. Não foi na minha campanha, não. Relator da ação condenou Bolsonaro, já mandou soltar Lula, foi via de consequência. Paulo Pimenta renunciou ao cargo de vice-presidente da CPI do Mensalão. Por quê, hein? Em função de encontro reservado que teve com o empresário Marcos Valério na garagem do Senado, para obter nova lista de beneficiados para recursos repassados para o empresário. Eu não aceito essa tentativa, quanto mais, de se tentar enxovalhar a honra das pessoas. Não aceito esse tipo de insinuação. Me respeite. Líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta, é acusado de operar esquema de fraude no Rio Grande do Sul. Está aqui. Então não venham me acusar do que vocês fazem. Paulo Pimenta critica a empresa por lembrar de corrupção no Petrobras. A agência que tem amigo de Pimenta, entre diretores, fatura 35 milhões em 2024. E por aí vai. Após 10 mil ficou... Eu acho que nós temos aqui, senhor presidente, senhores deputados, que têm respeito uns pelos outros. Agora, eu não aceito mais insinuação. Quem falar vai receber. Eu conheço a história de cada um aqui, conheço a minha história. É o senador Rogério Marinho colocando Paulo Pimenta, que fez várias insinuações contra o senador Rogério Marinho. Ele foi lá, gente, detonou Paulo Pimenta sem dó nem piedade, esfregou na cara dele todos, né, gente, tudo aquilo que... o histórico, né, gente, tá? Se for colocar assim a vida do Paulo Pimenta, olhar no retrovisor... Ele só expôs aqui algumas sujeiras que tá no histórico político do Paulo Pimenta. Só alguns. Se for dar um Google aí, o senador Rogério Marinho ia ficar o dia inteiro, gente, lendo ali o quanto esse homem é, assim, gente, assoterrado em escândalo de corrupção. Isso não é do dia agora, é de muitos anos. Ele é antigo, gente, aliado antigo nesse esquema de corrupção. Marcos Valério foi lá, delatou, entregou. Esse homem é podre, gente, da política brasileira. O nome sempre envolvido em escândalo de corrupção. Aí o cara se acha Madre Teresa de Calcutá, vai lá pro Congresso Nacional e tenta denegrir a imagem do senador Rogério Marinho. Pelo amor de Deus, gente. É o poste mijando no cachorro, é vergonhoso, é vexatório. Quem é antigo da política sabe exatamente o que representa o Paulo Pimenta na sujeira e no esgoto da política brasileira. Não é difícil descobrir, não, gente. Basta dar um Google. De todas essas acusações contra o Paulo Pimenta, tá tudo no Google. Basta ir lá no Google da Paulo Pimenta, né? Corrupção. Coloca lá, Paulo Pimenta e corrupção. Vocês vão ver ali, vocês vão passar o dia inteiro lendo sobre corrupção, o nome dele envolvido em esquema de corrupção, enriquecimento, 30 milhões. É coisa, gente, que você pensa assim, esse povo acha, ele subestima a inteligência do povo brasileiro. Tá, fez muito bem. O Rogério Marinho colocou o cara no seu devido lugar. Agora, gente, tá? O parlamentar, grande aliado do Bolsonaro também, acabou de fazer uma revelação bombástica com relação ao projeto da anistia. Projeto da anistia que, inclusive, pode beneficiar o Bolsonaro, tá? Projeto da anistia que pode beneficiar o Bolsonaro. Eles estão em desespero, gente, tá? Inclusive, daqui a pouco, tá tão desesperado que o Lula
O próprio Lula entrou em desespero com a possibilidade do Bolsonaro concorrer à eleição de 2026, que é uma informação que está começando a reverberar ali, sendo comentada nos bastidores. Daqui a pouco eu vou trazer aqui o desespero do Lula, gente. Mas agora, assistam esse vídeo aqui com muita atenção para vocês entenderem o motivo do desespero. Vejam só. Redução de pena não é anistia. Deputado, nós mal comemoramos aí essa aprovação da urgência e fomos surpresos, né, com essa notícia de Paulinho da Força podendo ser o relator. A minha pergunta é, em termos práticos, isso pode ser modificado, né? O que pode ser feito em relação a isso? Ou é simplesmente vai ser uma decisão de Hugo Mota? Isso não foi negociado antes? Tem algo que a oposição possa fazer nesse sentido? Porque em abril, Paulinho da Força tinha dito que era contrário à anistia, inclusive ali contrário à redução de penas. E ao que tudo indica, ele foi escolhido porque ele vai vir com um projeto apenas de redução de penas, que a gente sabe que é longe daquilo que a gente gostaria de ver, né? Que seria uma anistia ampla, geral e restrita. Tem algo que possa ser feito nesse sentido? Claro, né? Nós estamos trabalhando desde início de 2023 para que a verdade seja reposta e justiça seja feita. Porque redução de pena não é anistia. Redução de pena é outra situação, inclusive o processo legislativo nem é esse através do projeto. Teríamos que reformar esses artigos do Código Penal, diminuindo a pena, etc. Não é assim. Anistia é perdão dos fatos, inclusive impessoalizando. A anistia não pessoaliza ninguém. A anistia dá perdão para situações ocorridas em razões políticas. Isso está muito claro na Constituição. Há situações que envolvem os presos do 8 de janeiro, Jair Bolsonaro, o núcleo político. Essas situações todas têm imbricação direta no cenário político. Ninguém ali está envolvido em corrupção, ninguém está envolvido em tráfico de drogas, nem em homicídio, nem em crime hediondo. Ou seja, anistia tem prisão constitucional. Não vamos aceitar essa história da anistia light, que anistia light, não é 30 anos de cadeia, é 15. Isso não existe. Nós vamos aceitar. Ontem, os 311 deputados do Congresso, que correspondem a 60%, votaram favoravelmente. E, se por acaso, vamos que se mantenha esse relator. Como eu disse, eu não conheço, eu não tenho relação com ele, nunca nem o cumprimentei. Mas o plenário é soberano e nós podemos apresentar um destaque, até um substitutivo de todo o relatório dele e dizer não é isso que nós queremos. A Câmara quer isso, anistia ampla, geral e restrita, porque ninguém ali esteve envolvido em nenhum único crime. Pessoal, por que eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês? Porque vocês acabaram de ver que a escolha do Hugo Mota, presidente da Câmara, ontem foi lá, ajudou, aprovou a urgência da anistia, o projeto de lei da anistia, tudo bem, tudo ok. A gente comemorou muito essa vitória para desespero do Lula e do Moraes, porém, logo em seguida, horas depois, o Hugo Mota foi lá e escolheu o Paulinho da Força para ser o relator que vai capitanear, gente, tá? Os desdobramentos desse projeto de lei. Agora, gente, tá? Com relação ao Paulinho da Força, é bom ou ruim para o Bolsonaro? É bom ou ruim para a direita? Daqui a pouco eu vou trazer várias informações com essa questão e vocês vão entender exatamente tudo o que está acontecendo, porque eu fiz um estudo de caso aqui dessa escolha do Paulinho da Força e vou revelar tudo aqui para vocês nesse vídeo. Por que o Hugo Mota escolheu o Paulinho da Força? Por que não escolheu outro? Ele é aliado do Lula? Ele é aliado do Alexandre de Moraes? Daqui a pouco eu vou trazer tudo. Só que o mais grave que eu descobri, gente, tá? Foi uma fala do Valdemar da Costa Neto, que aconteceu agora, com relação à escolha do Paulinho da Força. Isso eu confesso pra vocês que me preocupou e muito, e eu acho que vocês também vão ficar com a barba de